Bom dia, boa tarde e boa noite para o tutor e professor que estará avaliando esse trabalho. O nosso grupo é composto por 5 pessoas, que é Cícero Antônio, Eudiano Silva de Almeida, Jéssica Dalila de França Mota, João Laminha Lins Neto, Marcos Valério da Silva, que sou eu. Introdução. Com o crescimento dessas redes, elas tornam-se mais integradas às organizações. O compartilhamento de dispositivos tomou um aspecto secundário em comparação a outras vantagens oferecidas. As redes passam então a fazer parte do cotidiano das pessoas como uma ferramenta que oferece recursos e serviços que permitem uma maior interação e consequentemente aumento da produtividade. Tudo isso acontece justamente por conta das mudanças que se obtêm com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, porque hoje nós não só mandamos informações e enviamos informações e recebemos informações por e-mail, mas nós também temos as opções de acesso à internet, temos as opções de enviar vídeo, de enviar áudio e também baixar, entre outras informações que tornam a rede gigantesca e com a necessidade imensa de um gerenciamento específico para determinados tipos de taxa de transferência entre as redes. O gerenciamento de operações de rede de computadores se destrincha em alguns tópicos, em alguns modelos. Um deles é o modelo organizacional, outro informacional e, por sua vez, o funcional. Também temos as definições de gerenciamento, que é a coleta de dados, diagnóstico, ações e controles do gerenciamento e o próprio protocolo de gerenciamento. Mas o que é gerenciamento em redes de computadores? O gerenciamento de redes de computadores está associado ao controle de atividades e ao monitoramento de uso dos recursos da rede. A tabela básica de uma gerência de rede deve executar envolve a obtenção de informações da rede. Tratar essas informações possibilitando um diagnóstico seguro e encaminhar as soluções dos problemas para se cumprir esses objetivos. As funções de gerenciamento devem ser embutidas nos diversos componentes da rede, possibilitando prever e reagir aos problemas. Já o modelo organizacional, que é a área mais específica do gerenciamento, estabelece uma hierarquia entre os sistemas de gerência e um domínio de gerência, dividindo o ambiente a ser gerenciado em vários domínios distintos. O modelo informacional define os objetos da gerência, as relações e as operações sobre estes objetivos. Já o modelo funcional, ele descreve as funcionalidades da gerência entre gerência de falhas, gerência de configuração, gerência de desempenho, gerência de contabilidade e gerência de segurança. Definição em si do que é o gerenciamento está dividido em algumas partes, que irei falar agora, como coleta de dados, diagnósticos, ação ou controle, dentre outros. O gerenciamento de redes de computadores pode ser definido como coordenação ou a coordenação, que envolve o controle das atividades e o monitoramento. Já na coleta de dados, esse processo em geral é automático, que consiste de monitoração sobre os recursos gerenciados. O diagnóstico consiste no tratamento e análise realizados a partir da coleta dos dados. O computador de gerenciamento executa uma série de procedimentos com o intuito de determinar a causa do problema apresentado no recurso gerenciado. Já a ação ou o controle faz o diagnóstico do problema
que cabe uma ação, um controle sobre o recurso, caso o evento não tenha sido passageiro, um incidente operacional. Já o monitoramento gerencial diferencia-se dos demais aspectos organizacionais no que se refere à disposição dos gerenciamentos da rede, bem como no grau de distribuição de redes e funções de gerências. Interface com o usuário. A indústria de gerenciamento de redes reconhece que, embora os protocolos e MIBs de gerenciamento tenham progredido muito, as aplicações de gerenciamento ainda deixam muito a desejar. Alguns membros da comunidade de padronização acreditam que a solução é a inclusão de novos tipos de informação ao formato MIB padrão. Algumas dessas informações podem controlar como a aplicação vai exibir os dados coletados através do protocolo SNMP, enquanto outras informações podem ser exibidas para ajudar o usuário a entender o significado desses dados. No entanto, a aplicação que utiliza essas novas facilidades não podem ser consideradas inteligentes, pois não são capazes de fazer recomendações para o usuário com base nos dados recebidos através do protocolo SNMP. O protocolo SNMP é a solução adotada na internet para permitir que gerentes de redes possam localizar e corrigir problemas. Geralmente, é utilizado um processo na máquina do administrador chamado de cliente, que se conecta a um ou mais servidores SNMP, localizados em máquinas remotas, para executar operações sobre os objetos gerenciados. Por exemplo, para obter informações sobre esses objetos. Gerência de falhas. A gerência de falhas tem a responsabilidade de monitorar os estados de recursos de manutenção de cada um dos objetos gerenciados e pelas decisões que devem ser tomadas para restabelecer as unidades do sistema que venham a dar problemas. Gerência de segurança. O objetivo do gerenciamento de segurança é o de dar subsídio à aplicação de políticas de segurança, que são os aspectos essenciais para que uma rede baseada no modelo OSI seja operada corretamente, protegendo os objetos gerenciados e o sistema de acessos indevidos e de intrusos. Conceito de GIRS. Define-se GIRS como um conjunto de ações realizadas visando obter a máxima produtividade da planta e dos recursos disponíveis, integrando de forma organizada as funções de operação, manutenção, administração e aprovisionamento para todos os elementos, redes e serviços de telecomunicação. Um operador pode ter acesso a todos os recursos pertinentes a seu trabalho, independente do sistema de suporte à operação onde esses recursos estão disponíveis ou da sua localização geográfica. Falar um pouco agora sobre operações de gerenciamento, né? As operações que são feitas na fronteira entre o recurso e o objeto gerenciado são operações primitivas, né? Para realizar uma operação com sucesso, o sistema de gerenciamento ele deve ter os direitos de acesso necessários e as restrições de consistência associadas à classe do objeto gerenciado, né? Existem dois tipos básicos de operação de gerenciamento, que são as operações orientadas a atributos e operações sobre objetos gerenciados. Vou falar um pouco agora sobre operações orientadas a atributos. Nessas operações orientadas a atributos, os atributos de uma operação devem estar disponíveis ao objeto gerenciado, né? Se o objeto gerenciado não realizar algum dos atributos do objeto, todas as operações falharão, né? Quando é feito um pedido numa operação de leitura ou modificação numa lista de valores de atributos, a sincronização entre os atributos depende de como foram especificados o comportamento da classe do objeto gerenciado e a lista de operações. Durante uma sincronização atômica, os estados intermediários das operações não ficam visíveis para as outras operações de gerenciamento, né? Então, assim, para que as operações orientadas a atributos sejam executadas, o identificador do atributo, os filtros e as listas ordenadas de classes alomórficas, ela
devem estar disponíveis. Depois da operação ser executada, o identificador do atributo, os valores dos atributos que foram operados e os erros dos atributos que não puderam ser submetidos à operação ficam disponíveis na fronteira do objeto gerenciado, né? Identificadores de atributos desconhecidos da classe do objeto especificada que não faz parte do conjunto alomórfico do objeto gerenciado e falha geral no processamento da operação são erros que precisam e devem ser identificados, né? As operações feitas sobre um atributo do objeto gerenciado podem provocar efeitos diretos ou indiretos. Os efeitos diretos são determinados pela operação de gerenciamento Replace Attribute Value, que em português é a substituição do valor do atributo, né? Com efeitos indiretos, os efeitos indiretos eles resultam de relações do objeto gerenciado em análise, né? Como por exemplo, modificação de um atributo dentro do mesmo objeto, ou mudança de comportamento do objeto gerenciado, ou alteração de um atributo do objeto gerenciado relacionado, né? E entre outros efeitos. As operações orientadas a atributos especificadas das normas da ISO são as seguintes: Get Attribute Value, que é a obtenção do valor do atributo, Replace Attribute Value, que foi o que já falei antes, né, que é a substituição do valor do atributo, Set with Default Value, que é a substituição do valor atribuído pelo valor default, Add Member, que é a inclusão de valores, né, e Remove Member, que é a remoção. Continuando com as operações de gerenciamento, eu vou falar um pouco sobre operações sobre objetos gerenciáveis. Primeiramente, nós devemos entender o que é um objeto. Um objeto seria qualquer recurso físico ou lógico dentro de uma rede que possa ser gerenciado. Por exemplo, um protocolo é um exemplo de objeto lógico, um computador, uma impressora é um exemplo de objeto físico. Então, seria qualquer recurso físico ou lógico que possa ser gerenciado dentro de uma rede. É importante também entender que essas operações sobre objetos gerenciáveis, elas são aplicadas ao objeto como um todo. Elas não se limitam a modificar os seus atributos, elas são aplicadas ao objeto como um todo. Nós temos 3 tipos de operações disponíveis, são Create, Delete e Action. Começando pela primeira operação, a operação Create, ela é aplicada a todos os tipos de objetos que estão sujeitos a receber essa operação, segundo as pré-definições de sua classe. Ela é uma operação única quando aplicada a objetos que ainda não existem. O princípio dessa operação é criar um objeto gerenciável. Durante a operação de criação desse objeto, são atribuídos valores aos seus atributos. Esses valores podem ser advindos durante o processo de criação do objeto e também das pré-definições de classe desse objeto. Durante essa operação também podem ser adicionados um ou mais pacotes condicionais, que são pacotes que contêm atributos, comportamento, notificações, operações e etc. Se o sistema não puder fornecer um objeto com pelo menos um desses pacotes solicitados, a operação falha. Existem algumas condições que são necessárias para que essa operação Create venha a ser bem sucedida. Durante a operação, o operador deve fornecer o identificador da classe do objeto, os atributos de pacotes, os identificadores dos atributos e o identificador da referência do objeto gerenciado. Caso a operação falhe, é necessário que seja retornada ao usuário uma mensagem de erro. Segunda operação é a operação Delete, e essa operação ela consiste basicamente em que o objeto gerenciado remova a si mesmo. Só que o que acontece? Existem objetos que eles contêm dentro de si outros objetos, e caso seja solicitada uma remoção desse objeto principal, isso ia prejudicar tanto os outros objetos que estão contidos nele quanto o relacionamento entre esses objetos. Quando isso acontece, o objeto tem 2 opções. A primeira
é que ele remova todos os objetos que estão contidos nele, assegurando a integridade de nome. E a segunda é que ele se recuse a executar a operação até que todos os objetos dentro dele tenham sido removidos. A forma como o objeto vai proceder sobre essa operação é definida pela classe do objeto. Caso dê erro, mais uma vez na operação deve ser retornada uma mensagem de erro para o usuário. A terceira operação é a operação action. Essa operação consiste em fazer com que o objeto ele execute a ação que já lhe foi pré-determinada pela pré-definição da sua classe. Então ele executa essa ação que já está pré-determinada para ele e apresenta os resultados. Para que a operação action possa ser bem executada, é necessário que estejam disponíveis as seguintes informações: a lista ordenada de classes alomórficas, a especificação da tarefa que deve ser executada e o identificador da classe dos objetos para suportar um comportamento alomórfico. Ao término dessa operação, são obtidas as informações sobre os resultados e sobre os possíveis erros. Bom, depois de tudo que foi apresentado, nós podemos concluir que o contínuo crescimento em número, tanto em número como em diversidade de componentes dentro da rede, né, tudo isso contribuiu para que seja necessário o gerenciamento de rede, né, necessário e imprescindível, né, não tem como ficar sem esse gerenciamento de rede, né, porque os benefícios, né, da integração dos sistemas computacionais, eles são muito grandes, né, e tanto independente da natureza da rede e do tamanho das empresas, entendeu? Tudo isso como forma de distribuir as tarefas e compartilhar os recursos disponíveis da rede, né? Isso daí é uma realidade que as empresas não podem fugir disso. E aqui concluímos o nosso trabalho.